Olá, voltamos com a Semana do Pequeno Empreendedor. Vamos para a segunda palestra do dia, que vai ser sobre como vender mais para a sua base de clientes. Eu vou chamar a Deia Zóbolis, da Mercos, para falar com a gente. Oi, Deia. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Super feliz em estar aqui com vocês hoje. A gente também. A palavra é toda sua, tá, Deia? Legal, gente. Então, vamos começar já trazendo bastante conteúdo para vocês nessa Semana do Empreendedor, para de fato a gente conseguir acelerar as vendas aí em 2021, né? Então, primeiro eu quero fazer uma apresentação rápida aí para vocês me conhecerem. Eu sou Deia Zóboli, sou gerente de receita na Mercos, atuo aí na Mercos há 2 anos, mas já venho trabalhando no mercado aí, já tem 10 anos no mercado de tecnologia. E hoje eu quero falar muito para vocês sobre a era do cliente. A gente precisa entender isso, entender esse movimento que está acontecendo, por que a gente tem que investir em estratégias com a base de cliente, por que isso está ficando tão relevante. Então, vou trazer para vocês essa questão também e trazer alguns exemplos muito práticos para vocês já terem insights depois dessa palestra, para aplicar aí na próxima semana, já conseguir aplicar algumas coisas e conseguir coletar resultados. Primeiro, eu quero falar para vocês que a Mercos tem como propósito movimentar a economia do Brasil. A gente é um software para potencializar vendas, então tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são insights da própria Mercos e dos nossos clientes. Hoje a gente movimenta mais de 20 bilhões pela nossa ferramenta em pedidos. Então são várias empresas, distribuidoras, indústrias, representações comerciais, representantes comerciais que utilizam o Mercos no seu dia a dia. E a gente tem mais de 5 mil clientes, 25 mil usuários. Então é uma empresa que tem esse propósito super forte, por isso que a gente tem tudo a ver com esse tema que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. E para a gente começar a nossa conversa hoje, eu vou lançar aqui 10 logos. Logos que são de mercado, que vocês já devem ter visto no seu dia a dia, mas são nada mais, nada menos do que as 10 empresas mais valiosas. E dessas 10, se a gente parar para observar aí com bastante cautela, a gente já consegue ver que as 5 primeiras, elas entenderam e se posicionaram muito bem nessa era do cliente. Então, elas conseguiram entender por que é tão importante e tão relevante estar à frente dessa era e entender o que seu cliente precisa. E aqui eu vou trazer uma frase que é lá de 92, não é uma frase aí de agora, mas que reflete muito isso. Quem garante todos os empregos não são os empresários, não são os sindicatos ou os governantes, são os consumidores. E o que eu quero trazer com essa frase? Que se você não está com uma estratégia elaborada para trabalhar com o seu consumidor, com o seu cliente, em 2021 você não traçou esse planejamento, é a hora, é agora e vamos fazer isso junto, porque a gente precisa entender o que aconteceu que o nosso cliente ficou tão poderoso nesse momento. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, o primeiro tópico que a gente vai discutir é foco do cliente. Notem essa mudança, eu não estou falando foco no cliente, eu estou falando foco do cliente. O que é isso, né, gente? Bem, primeiro a gente tem toda a estrutura, né, de indústria, distribuição, representação, varejo. Se você está no mercado de bens em consumo, você está super inserido nisso. Se você não está nesse mercado, de qualquer forma, você também tem um produto ou um serviço que você comercializa. E antes da era do cliente, a gente olhava primeiro o cliente muito distante, imaginando o que ele podia querer, o que ele precisava, e a gente construía um produto e uma solução e simplesmente vendia, empurrava isso, né? Sem saber direito
como que ele usava, qual que era a realidade dele, para que servia seu produto. Mas agora a gente precisa, de fato, olhar de fora, lá do mercado, o que está acontecendo, o que seu cliente está precisando, o que seu consumidor está precisando, e trazer isso para dentro, trazer isso para sua empresa, para o seu negócio, para a sua loja. Como que está a visão do seu produto, do seu serviço lá no cliente, entendendo de fato, usando o sapato, a gente usa muito esse termo, usando o sapato do cliente, vendo como é que está isso. E eu vou dar 2 exemplos aqui muito já comuns, mas para trazer essa reflexão para vocês. Netflix. Todo mundo tem Netflix hoje em dia. Quem não tem, está pensando em ter. Enfim, é um streaming que, de fato, mudou o mercado. E tem gente que diz que foi ele que matou a Blockbuster, locadora de vídeo, enfim, né? Não só a Blockbuster, mas todas as outras videolocadoras que existiam. Mas vocês acham que é isso mesmo? Será que não foi a cobrança daquelas multas por atraso na locação? Aquela questão de tu ter que ir lá na locadora, pegar o vídeo, depois devolver, tu não saber direito o que tu quer ver, e aí chega lá e não tem aquele vídeo que tu quer. Será que não é tudo isso? Todas essas mudanças de comportamento que vem acontecendo ao longo dos anos que fizeram a Blockbuster morrer e ela não entender tudo isso e simplesmente, né, ir perdendo o negócio. Outro caso emblemático aí dos últimos anos é a Uber, né? E a Uber, muita gente falou, matou os táxis, enfim, matou. Mas será que é isso mesmo? A questão da gente ter a disponibilidade ali no momento que você precisa, então não ter aquela limitação, né, de ter que chamar, ligar, ou ir na rua, pedir, aquele serviço de péssima qualidade, aquela sensação que a gente estava sendo enganado, que o táxi ficava rodando, e só cobrando mais. Será que não foi isso que fez perder mercado? Então, aqui eu quero trazer essa questão. Muita gente acha que é a tecnologia que faz, né, a disruptura, né, de negócios, mas a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Não entender o cliente, seu comportamento e suas necessidades é a maior ameaça para qualquer negócio. Então, eu acho que a primeira coisa que, se você está montando uma estratégia que você precisa pensar hoje você conhece, você entende o seu cliente mesmo, de verdade? Ou você está achando, você está supondo? Segundo ponto, que é muito importante, é a relação consumo e mercado, né? Cliente, mercado, enfim, consumo e mercado, acho que é a melhor analogia, esse binômio aí que está diretamente relacionado, né? Antes, era o custo que fazia o preço. Como assim, ideia? Gente, vocês já devem ter calculado isso, eu aprendi na escola de administração, enfim. Como que se calcula preço? Você calcula com base no custo e coloca uma margem de lucro e aí está o preço. Mas hoje é assim, a gente consegue praticar um preço conforme o nosso custo, mantendo uma margem? Ou é o mercado que está ditando o preço? Ou é o seu cliente que está te ditando o preço? E por que isso acontece? Quando a gente discute preço, a gente não discute valor. E aí que está a grande questão nessa nova era do cliente. Qual é a percepção de valor que você está entregando para o seu cliente? Você já parou para pensar nisso? Qual é o valor de fato que você está entregando quando ele compra seu produto, quando ele compra seu serviço, quando ele vai à sua loja, à sua farmácia, enfim? Qual é o valor? Isso vai muito além do preço. Está relacionado a toda a experiência que você entrega. Todos os seus valores, seus propósitos, como ele te vê como marca, como ele te vê como empresa. Tudo isso constrói a visão de valor. Como está a sua posição em relação a isso?
E aí eu toquei em um ponto, que é o terceiro ponto aqui, que a gente precisa entender nessa mudança, que é a experiência do cliente. Vocês já devem ter ouvido falar disso, isso está muito forte no mercado, não só no mercado de tecnologia, mas no mercado de bens em consumo, mercado aí da rua que está rolando, que está acontecendo, que é a questão de que tipo de experiência a gente está entregando, né? Isso está totalmente relacionado às mudanças dos hábitos de consumo. Essa nova geração e até as gerações anteriores já começaram a questionar essa questão do ter. Não preciso ter, eu quero viver uma experiência. Isso também está ligado a produtos, não só a serviços, está ligado a produto. Eu quero viver aquilo e tudo que aquele produto pode me oferecer como experiência. Então, agora eu quero que você pense aí no seu negócio, né? Muitas empresas ainda, né, acreditam que o sucesso do negócio vem do que ele vendia, do que era negociado, produto ou serviço oferecido pela empresa, né? E o objetivo sempre foi, e a maioria das vezes foi, vender mais, lucrar mais, sem prestar atenção em todo o processo que acontece até essa venda. Todas as partes que interagem com o seu cliente, que participam desse processo, até que de fato o cliente compre o seu produto. E mais do que isso, não é só comprar, que ele continue com você sendo atendido por você. Então, note que você tem N pontos de interação com o seu cliente. Vários pontos diferentes. Ele vê você, ele fala com você, ele ouve sobre você em diferentes pontos. E é isso que é Customer Experience. É você olhar, isso claro que eu estou falando de uma maneira bem resumida, mas é você olhar como que se consiste essa percepção consciente e subconsciente sobre seu produto e serviço em todas as interações que ele tem com a sua empresa. E essa interação, ela pode se dar de N formas: e-mail, telefone, site, chat, se ele precisa resolver um problema, como que ele te aciona, se ele precisa gerar um novo boleto para pagar, como que ele vai conseguir isso, enfim. Se ele está recebendo esse respaldo, não só no processo da compra, mas também no processo pós-compra. Então, a pergunta que eu quero que você coloque aí para você avaliar nesse seu planejamento é: qual experiência você entrega para o seu cliente? Essas perguntas que eu estou colocando para vocês é para vocês começarem a pensar, de fato, nessa estratégia. Porque não adianta eu dar dicas aqui se vocês não estão pensando nas coisas que são as principais. E para traçar uma estratégia, você tem que pensar nesses pontos, que são os pontos que precisam ser trabalhados. Então, agora eu quero trazer argumentos para vocês e dicas práticas de por que investir no sucesso do cliente, né? E aí, notem que eu estou falando no sucesso do cliente, em como você fazer o seu cliente conseguir atingir o que ele espera quando ele compra seu produto e serviço. Então, vai além de você vender, você também, você acompanhar, ter certeza que deu certo, continuar essa relação de parceria, essa relação de confiança, né? E uma das coisas que eu acho que é a principal, que também já deve ter ouvido falar, mas eu não canso de falar, é que retenção de cliente é mais barato do que venda. Sim, e é fácil de calcular isso. Quando você faz uma venda para um cliente que já é seu, você não tem todo aquele custo de marketing, custo de prospecção, de toda a construção de relacionamento até que esse novo cliente compre de você. Você não sabe se esse cliente novo, ele é caloteiro ou não. Você não sabe se você vai conseguir avançar vendas depois com ele. Então, agora, esse ano, foi um ano que ficou muito claro o quanto a base de clientes é importante para uma empresa.
Estar próximo e trabalhar vendas sobre a sua própria base pode fazer total diferença nos seus resultados. E como que você pode fazer isso? Aí vou te dar algumas perguntas chaves que são importantes para você entender. Primeiro, quem são os seus clientes que já compraram de você? Quem são eles? Onde eles estão? O que eles compram? Eles compram sempre a mesma coisa? Você tem um portfólio de produtos, tem uma carteira, várias categorias, mix, enfim, como você chamar, seja produto, seja serviço. Seu cliente compra essas outras coisas? Sim? Não? Qual é a frequência que ele faz essa compra? Você está acompanhando isso? Qual é o ticket? Quanto que ele compra? Qual é a média de valor que ele compra? E aí, quando a gente fala de ticket, a gente também pode trabalhar com uma segmentação dessa carteira de clientes, né? Clientes que compram valores maiores, com uma frequência maior, seus clientes A, né? Cliente ABC, curva ABC de clientes. Qual é a frequência que você interage com eles? Como que você está tratando esses clientes? Uma pergunta simples, assim, mas que você tem que ver seu processo como é que tá. Quando um cliente para de comprar dentro da frequência que ele tem com você, o que você faz? Você liga para ele? Você manda um e-mail, manda um WhatsApp? Você não faz nada? E se ele parou de comprar, você entende por quê? Você sabe quais são as causas que os seus clientes param de comprar seu produto e seu serviço? Então aqui eu lancei várias perguntas para vocês, mas notem, eu estou trabalhando com o quê? Com dados. Eu preciso ter essas informações de quais são os meus clientes, o que eles compram, e aí você pode ter N formas de gerar essas informações, mas com certeza você tem essa informação aí, planilhe se precisar, se você não tem um RP, um sistema que te gera essas informações de forma fácil, coloca lá na planilha, mas monitore isso, porque trabalhar com a sua base, para fazer uma venda na sua base, é muito mais fácil e muito mais barato do que você trabalhar um novo cliente. Esse cliente que já é seu, te conhece a sua marca. Se você ligar para ele, eu sou a Deia da Mercos, tudo bem? Tudo bem. Olha, notei aqui que você está comprando sempre o mesmo produto, mas agora a gente está lançando, não quer experimentar? É muito mais fácil do que você ligar, eu sou a Deia da Mercos, e o cara fala, puta, nem conheço a Mercos, nem sei quem é. Entenderam a grande diferença? E aqui, não sou eu que estou falando isso, eu vou trazer uma frase de um renomado, né, teórico de marketing, o Philip Kotler, e ele fala que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter um cliente atual. Sua estratégia para 2021 está trabalhando quanto da sua base de clientes? Ou você só está olhando em expandir mercado, ganhar mercado e tudo mais? E esse ano é um ano que a gente está passando aí por grandes reviravoltas. Em muitos negócios, em muitos segmentos, foi a base que segurou. E agora tem uma onda aí de falta de matéria-prima, de demora no prazo de entrega. Como que você está lidando com isso? Você prefere vender para o seu cliente lá da base ou trazer um novo cliente que está aí no mercado, que talvez comprava do seu concorrente, que está agora vindo comprar de você, só por essas questões aí de falta de produto no mercado? Vale você perder um cliente da sua carteira para trazer um novo? Que você nem sabe se ele vai continuar com você depois? Todos esses pontos são importantes para você refletir e montar a sua estratégia aí para 2021. Legal? Próximo ponto. Entender seu cliente e ajudá-lo de fato, gera novas oportunidades de venda. Deia, como assim? Falei para vocês, né? Venda, e não só venda, né? Todo o ciclo, né? Entenda a venda como ajudar seu cliente, ela é feita numa relação de parceria. É assim que o negócio vai continuar. É assim que você consegue crescer.
Se você trabalha com o seu cliente de forma que ele tem uma relação de parceria, uma relação de ganha-ganha, né? E nesse movimento, você precisa entender o que está acontecendo com o seu cliente. Se você vende um produto para o varejo, uma pergunta que você tem que saber é: o seu cliente está conseguindo vender seu produto? Aquele produto está girando de fato? Não adianta você empurrar produto para o seu cliente e ele fazer um estoque enorme e aquele produto não girar. O que vai acontecer? Ele não vai comprar mais. E ele, é claro, vai ficar pé da vida com você, porque você empurrou um monte de coisa lá para ele que não está fazendo girar. Então, fazer com que seu cliente venda seu produto faz com que ele compre mais. E esse ciclo se retroalimenta. Se você não vende um produto, qual é a pergunta que você tem que fazer? Seu cliente está atingindo os resultados que ele esperava quando ele comprou o seu produto? Quando um cliente compra algo, ele quer resolver um problema. E se ele quer resolver um problema, você precisa entender se, de fato, ele resolveu esse problema. E se ele não resolveu, você precisa ajudar ele a resolver esse problema. Porque assim você constrói a sua relação de confiança com o seu cliente. E essa confiança faz com que o seu relacionamento com ele se perpetue, você consiga vender outros produtos e serviços, esse cliente mantém na sua carteira, continua comprando, e aí, além disso, ele pode até indicar você. Que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Entender o seu cliente é super importante. Ajudar ele a vender o seu produto, o seu serviço, e conhecer como que é a dinâmica faz toda a diferença e faz aumentar as suas oportunidades de venda com esse cliente. Próximo tópico: excelência na experiência e aumento da satisfação. E aí tem tudo a ver com aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? A satisfação que o seu consumidor, seu cliente tem com a sua empresa faz com que ele indique novos negócios para você. Então, aquela experiência que a gente falou lá no começo está diretamente relacionado a isso. Quanto melhor a experiência que ele tem com você, quanto mais ele está conseguindo atingir os objetivos, quanto ele se sente confiante com você, isso se torna uma vitrine de vendas. Tem empresas que não precisam ir para o mercado. Os próprios clientes trazem novas indicações. E, cara, indicação faz venda fechar muito mais rápido. O ciclo de venda diminui, porque ele já vem com um case construído que é de um amigo dele. Isso faz acelerar muito mais. Então, isso faz todo esse seu processo ser mais rentável, fidelizado e valioso. Então, tá aí duas coisas que são importantíssimas: rentável e fidelizado. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo hoje. E aqui, é claro que eu não preciso falar muito a respeito, mas assim, um cliente satisfeito, ele pode indicar nos melhores das situações aí para pelo menos 4 pessoas o seu serviço. Agora, alguém insatisfeito faz com que você perca muita venda futura. Um cliente satisfeito chega a falar mal de você para 11 pessoas. Veja a diferença em ter uma experiência. E, novamente, ligada à satisfação e indicações, que eu já falei um pouco antes, mas essas indicações fazem com que a sua receita, seu faturamento aumente, é claro, porque são novas vendas que vêm e essas novas vendas fazem sua renda mensal crescer. Então, retenção, satisfação são coisas que fazem com que o seu negócio tenha um crescimento sólido, né? É aquela máxima do balde furado. Se eu tenho um balde furado e eu continuar enchendo de água, eu vou olhar, nossa, mas eu tô
enchendo esse balde, estou enchendo esse balde, mas ele está furado, ele vai esvaziando, ele vai esvaziando. Agora, se eu fecho esse furo e continuo enchendo de água, daqui a pouco eu não vou conseguir mais encher esse balde, eu vou precisar de uma caixa d'água. E é isso que é crescer. É você trabalhar a sua base de clientes para que ela fique com você, fidelize, retenha. Inclusive, você pode expandir, vender mais para o seu cliente e garantir que esse crescimento aconteça. E eu trouxe aqui um exemplo de uma ampulheta que hoje em dia a gente não fala mais e não deveria mais falar de funil de vendas. Não existe funil de vendas. Você tem que olhar as coisas como uma ampulheta. Você tem todo aquele fluxo de nutrição e marketing, né? Que a gente tem uma trilha específica sobre isso, que você faz com que seu cliente reconheça seu produto, eduque ele para que ele possa selecionar e, de fato, fechar a venda com você. E aqui está o funil, a parte menor do nosso funil. E daqui a pouco ele começa a expandir. Por quê? Porque ele começa a entender o seu produto, você começa a entregar valor para ele, ele começa a usar, logo, se ele está confiante e está, de fato, confiando em você, ele vai comprar mais, logo você vai expandir sua receita com esse cliente. E aí, essa ampulheta, ela chega a virar um ciclo, porque a partir do momento que o cliente, de fato, conhece você, confia em você, ele vai indicar você. E aí, essa indicação volta lá para a parte inicial desse funil. Só que esse ciclo, ele é muito mais acelerado através da indicação. Então, se você tendo um bom trabalho com a sua base, você vai conseguir ter um crescimento sólido de fato. Então, a frase que eu quero deixar aqui para vocês, que eu quero que vocês pensem e montem sua estratégia aí com sua base, sua estratégia de Customer Success é: quando o seu cliente cresce, o seu negócio cresce. E é isso. Ajude seu cliente a crescer. Conheça seu cliente, entenda seu cliente, que a partir do momento que ele consegue crescer, consegue vender mais seu produto, você também vai crescer com ele. Galera, é isso. Meu nome é Deia, tá aí meu e-mail, meus contatos, meu LinkedIn. E agora, acho que vamos abrir para as perguntas aí, que eu já vi que começou a movimentar algumas perguntas ali no chat. Oi, Deia. Obrigada pela palestra, conteúdo muito legal. E a gente tem algumas perguntas, sim, vou fazer para você. Vamos lá. O José Antônio, ele tem uma loja de eletrônicos e há um tempo comprou uma lista de e-mails para começar a enviar ofertas, mas ele não teve muito resultado. O que ele deve fazer agora? Bem, acho que assim, se você já tem uma loja, você tem uma base de clientes. Então, essa lista de e-mails que você comprou é uma estratégia para você fazer uma prospecção, né? Ter novos clientes, trazer novos clientes para a base. Mas daí eu te pergunto, que ação você fez com a sua base de clientes? Você já tinha uma base de e-mail. Se você não tem, corra atrás, porque você tem o contato dos seus clientes aí, né? Se não for o e-mail, telefone, lista de WhatsApp, enfim, tem N estratégias que você pode trabalhar com a base, mas pensa um pouquinho aí no que você consegue fazer com os teus clientes atuais. Oferecer outros produtos, se você tem um portfólio aí de eletrônicos que abrangem outros produtos, se teu cliente compra só um, oferece outro, complementar, enfim. Então, eu vou direcionar aí para você trabalhar só a base. Legal. A Ana Caroline, ela vende roupas femininas pelo Instagram e tem várias clientes fiéis, mas não fala muito com elas. É uma boa começar a mandar mensagem pelo WhatsApp? Cara, eu acho isso muito legal. Porque assim, não sei que tipo de roupa você vende, mas vamos lá, roupa feminina. Talvez assim, conforme as estações ou novas coleções, que tipo de comunicação você faz com essas clientes? Eu tenho certeza que se tu fizer uma ação de mandar um WhatsApp, e primeiro começa num WhatsApp bem pessoal, tá? Para não ser aquela ação evasiva do tipo, tô fazendo lista de transmissão. Começa com uma mensagem bem pessoal dizendo,
chegou uma coleção nova, tu não quer dar uma olhadinha? Chegou umas coisas muito legais, manda umas fotinhas. Você já começa, com certeza dessa ação aí vai gerar uns contatos para você conseguir fazer novas vendas. Então, sim, pense, entenda qual é a frequência que essas clientes estão comprando, que tipo de abordagem você pode fazer. E aí, é claro, como você está trabalhando com o Instagram, usar os seus canais, né, digitais aí, WhatsApp, até as próprias mensagens no Insta, para fazer abordagem com o cliente é super legal. Engaja bastante. E a pergunta dela complementa da Lourdes, que ela tem uma empresa de refeições e ela quer manter contato pelo WhatsApp, só que ela tem medo de ser inconveniente, né? Como ela pode fazer isso? Bem, acho que assim, quando a gente começa um processo de venda, talvez agora você não tenha essa cultura de fazer essa pergunta. Mas quando você fechar a sua próxima venda, pergunta para o cliente qual canal de comunicação é melhor para ele. Explica para ele, você está comprando agora, né, essa roupa comigo, essa blusa, esse vestido comigo, e eu tenho uma frequência de falar com meus clientes, trazer novidades, enfim. Posso te adicionar? Posso usar seu WhatsApp para te mandar? O que você acha? Então, assim, é legal você perguntar isso no momento que você está trazendo esse cliente para dentro, para você entender qual é o melhor canal para você fazer a abordagem com ele. Se nesse momento você não tem isso, testa o WhatsApp, testa um telefone, testa diferentes canais com a sua base para você ver qual que você tem maior assertividade, entendeu? Mas com certeza, trabalhar esse relacionamento é o mais importante. E assim, quando a gente vai para o WhatsApp, a gente vai para um relacionamento pessoal. É isso que a gente tem que pensar. Então, não tenta fazer uma abordagem muito marqueteira, muito de vendas. Não, vai numa linha mais pessoal, que com certeza você vai conseguir ter aí um bom resultado nessa ação. Legal. A Viviane, ela tem uma empresa de ecoturismo e envia e-mail toda semana para os clientes dela, os contatos, né? Qual número ela deve avaliar para saber se essa é uma boa estratégia? Bem, e-mail você consegue, dependendo da ferramenta que você está usando, rastrear várias coisas, né? Taxa de abertura, taxa de resposta e tudo mais. Então, assim, depende da ferramenta que você está usando para a sua estratégia aí de divulgação, você pode monitorar aí como que está essa ação, né? Desde da abertura do e-mail até a solicitação de contato. Eu não sei como você montou essa sua trilha de e-mail, se ele é um e-mail que depois ele dispara uma ação para uma landing page, dessa landing page você recebe uma oportunidade, um lead para depois você entrar em contato, enfim. Então, tem várias ações que você pode fazer de e-mail marketing, inclusive para a sua base, e é sempre importante você monitorar cada touch point, cada fase dessa, para você ver como que está a sua taxa de conversão em cada ponto. Então, de tantos e-mails que você disparou, quantos foram abertos, quantos foram lidos, quantos foram abertos, quantos retornaram contato, dos retornos de contato, quanto eu fechei venda, né? Para você entender como que está o seu sucesso, né, nessas ações. Legal. O Otávio, ele quer saber qual é o jeito mais fácil de fazer uma pesquisa de satisfação. Cara, assim, jeito mais fácil, Forms. Forms do Google, gratuito. Cria um formulário lá, faz perguntas curtas, né? Tipo, depende do que você quer avaliar a satisfação, se você quer avaliar a satisfação no atendimento, satisfação na compra, na venda, enfim. Mas perguntas curtas, gostou, não gostou, e um comentário. Porque, assim, a gente não tem muito saco para ficar respondendo formulário. Começa a fazer muita pergunta, o cliente não vai responder. Seja bem objetivo. Formas é uma coisa legal, porque é gratuita, depois você consegue gerar uma planilha, analisar esses dados, colher esse feedback. Então, assim, iria nessa estratégia de Forms, né? Daí você manda o link pelo WhatsApp, manda o link por e-mail, enfim. Se não colar, talvez uma ligação, aí depende muito do seu negócio, se vale a pena você fazer esse trabalho usando pessoas ou usar ferramentas mais tecnológicas que são mais baratas, né? Legal. A Pamela mandou uma pergunta que é o seguinte: ela é revendedora de semijoias e tem um número legal de seguidores no Instagram.
ela pode aproveitar em quais outros canais esses seguidores dela? Bem, assim, seguidores do Instagram não significa que são clientes, né? Então, pode ser pessoas que estão gostando da página dela, e claro que isso tem uma repercussão muito bacana e é importante, mas você tem que olhar daqueles seguidores o quanto isso está convertendo de venda. Então, tipo, a partir do momento que você lança uma campanha lá no seu Instagram, por exemplo, depois que lançou, quantos clientes que entrou, quantas vendas você fechou, né? Então, assim, ter seguidores em si não significa que você tenha uma estratégia de atuação, seja para marketing de aquisição ou de remarketing, caso você trabalhe com a sua própria base, né? Então, depende muito. Se você trabalhar com sua base de clientes, você pode fazer essa correlação da sua base atual, dos e-mails que você tem, todos os cadastros que você tem, quais também estão no seu Instagram. Aí você consegue fazer uma ação ali de marketing específica para sua base de clientes que você já tem. A Júlia quer saber o que fazer para fidelizar clientes que já tiveram problemas com a marca, qualidade de produtos, entre outros. E que ela quer que esses clientes voltem a comprar esses produtos. Primeira coisa, ligue para esses clientes, né? Não tenha medo de ouvir, porque cliente satisfeito, primeira coisa que você tem que fazer é ouvi-lo, e uma audição ativa, né? Então, ouvir o que ele está trazendo, pontuar e ver se de fato você consegue tomar alguma ação para reverter aquelas situações. Então, primeira coisa, liga para eles, escuta, ouve, se coloca disponível. Anota o que precisa ser feito, corre atrás, liga de novo, vê se está ok, enfim, essa construção de confiança que faz com que seu cliente fidelize. Errar, a gente vai errar. Ninguém é imune a erro. Agora, a sua disponibilidade para corrigir esse erro é que faz a diferença na satisfação e na fidelização do seu cliente. Perfeito. O Bruno quer saber, na sua opinião, é mais importante criar uma lista de contato com os clientes via WhatsApp para criar proximidade ou continuar com uma estratégia via redes sociais para não ser muito invasivo? Isso qual é a melhor forma de nutrir esses clientes com novas informações? Legal. Acho que assim, tem duas coisas diferentes aí. Uma coisa é uma estratégia de nutrição, outra coisa é uma ação direta com sua base, tá? Estratégia de nutrição você pode fazer através de redes sociais, através de e-mail marketing, enfim, você está mantendo uma cadência de conteúdo, um fluxo, uma jornada de informação para estar sempre nutrindo o seu cliente, para que ele esteja sempre lembrando de você, você pode fazer pelas redes sociais. O WhatsApp já é uma ação mais direta. Então, assim, se você quer fazer uma abordagem que você quer receber aquele feedback na hora do seu cliente, do tipo, eu quero oferecer um produto ou serviço para ele, ouvir que ele deixou de comprar naquela frequência que ele comprava comigo, vai para o WhatsApp, entendeu? Lista de transmissão aleatória no WhatsApp, eu não acho que funciona muito, eu acho bastante invasivo, porque de fato você não vai fazer uma cadeia de nutrição com ele, você está fazendo um disparo e pronto, e ali você pode ter um monte de bloqueio. Então, assim, estratégia de nutrição é uma coisa, monta uma estratégia para você ir nutrindo. Agora, se você precisa fazer uma ação de fato próxima, que você quer que ele já te retorne, que você quer fazer uma venda para ele, ou que você quer entender alguma coisa, um problema, porque ele parou de comprar, enfim, alguma coisa assim, aí vai para o WhatsApp. Duas coisas distintas, tá? Beleza. E a última pergunta é a da Leila. Ela quer saber se vale a pena comprar seguidores no Instagram para ter engajamento e se isso pode aumentar a venda de produtos femininos. Aí é uma estratégia muito ligada à expansão, à prospecção, né? Então, assim, vou comprar seguidores para conseguir atingir outras áreas, outras regiões de mercado e aí conseguir fazer novas vendas. Essa é uma estratégia que tem muita gente que usa, mas tem que pensar o seguinte, que não é só comprando seguidores que você vai conseguir, de fato, aumentar suas vendas. Você tem que pensar em tudo que você vai fazer em relação a isso. Beleza, aumentei minha base de seguidores. Que tipo de conteúdo você tem? Qual é a frequência que você faz essa comunicação? Qual é o tipo de comunicação que você tem no seu Instagram? Isso também é importante. Você tem que olhar essa ferramenta como um canal e como que você faz com que esses seguidores engajem,
né? Isso também, não adianta você só comprar, ele tem que engajar, tem que continuar com você, porque não adianta você daqui a pouco perder esses seguidores também. Então, assim, pensa nessa estratégia um pouco mais macro, não só, vou comprar seguidor para aumentar minha venda. Isso não vai dar certo. Aí tá muito simplista, né? Vou comprar, ok, que ação que eu vou fazer, qual tipo de conteúdo que eu vou ter, como que eu vou ofertar, quais canais eles vão usar, enfim, todas essas questões você tem que ter bem estruturado para poder ter o resultado que você espera, que é aumentar suas vendas. Legal, Deia. Chegamos ao fim da nossa palestra. Queria agradecer a sua presença e a super aula que você deu para a gente e deixo o espaço para suas considerações finais. Gente, agradeço muitíssimo, espero aí ter gerado algumas inquietações em vocês, algumas perguntas a serem respondidas, que eu acho que esse é o principal objetivo. Troca, né? Eu trazer um pouco da minha experiência, mas também não sei de tudo, e que você consiga fazer suas reflexões aí no seu negócio para montar um planejamento para que 2021 seja um ano top para você e que você consiga alcançar seus resultados aí. Então, espero ter agregado nessa semana do pequeno empreendedor que faz tanta diferença no Brasil, né? Obrigada, Deia. E às 7 horas tem mais palestra, gente. Fiquem aí.